que diz que ela se apaixonou por um macaco do zoológico. Ela provocava muitos ciúmes no Marcos. Ela gostava de que o Marcos... Ela era muito insegura emocionalmente. Então ela frequentava o zoológico o zoológico de São Paulo com uma amiga, e tinha acabado de chegar um macaco chamado Pepe. E o macaco interagia muito com ela. Olha o macaco! E a amiga começou a dizer que o macaco estava apaixonado por ela. Então ela passou a frequentar o zoológico para acompanhar a chegada do macaco, a adaptação do macaco, fazia muitas fotos e mostrava pro marido. E o marido começou a sentir ciúme do macaco, e ela se alimenta desse ciúme para provocar o marido. Dizer, olha, o macaco deu um beijo, me fez sinal de beijinho para mim. E o Marcos fica tão possesso que ele vai lá ver o macaco? O macaco. Se eu vim ver o macaco. Tanto que ele dá essa cobra, a Gigi, pra ela deixar de frequentar o zoológico. Olha a coisa doida. Nossa. Só que ela contesta isso. Mas aí é aquilo que eu te falei. Que a Elise mente. 2, que ela quer ela quer pegar a biografia dela e recortar pra só ficar as partes que interessa ela mostrar pra filha. E essa parte do mamaco, ela não quer que a filha saiba? Será que é isso? Outra dúvida também que eu tenho, será que essa história entrou na série que fizeram dela? Ou o pessoal preferiu fazer como se ela fosse a heroína empoderada, que não leva desaforo pra casa, e o japonês o monstro incontrolável? Eu não assisti essa porcaria, mas eu imagino que seja isso. O filme da Elise Matsunaga, que fizeram recentemente, é um dos mais vistos de todos os tempos, do Brasil. Ela virou como se fosse uma espécie de heroína. Não é um tapa na cara da sociedade? Eu não sei por que o pessoal tem essa obsessão de ficar fazendo filme com gente que faz esse tipo de coisa. Será que não dava pra pegar uma história boa? Alguém que fez um negócio relevante de verdade? Ou nós, os bonobos, só nos interessamos por esse tipo de história bizarra? Talvez nunca saberemos. A única certeza que eu tenho ouvindo essa história aí é que o Mamaco teve um dos maiores livramentos de todos os tempos. Imagina se esse relacionamento fosse pra frente mesmo e a Elise, pra fazer ciúme pro marido, resolvesse ter um relacionamento com o Mamaco. Porque se ela tava visitando ele direto, indo no zoológico, o Mamaco até reconhecia ela e mandava beijinho, isso significa que houve a química. Pelo menos da parte da Elise eu acho que seria dentro. Agora o coitado do macaco não tem culpa desse negócio, né? Os animais não têm esse tipo de maldade no coração. Ai não, vou mandar um beijo pra ela só pra ela pirraçar o japonês. E o finado marido também da Elise tá de brincadeira de ter ciúme de um mamaco. Como diz Bruno Gílio, deixa de ser inseguro. E o mais bizarro ainda é que o cara deu uma cobra de presente pra ela pra ver se ela esquecia o bendito do mamaco. Será que essa aí já não era uma red flag? Porque se realmente ela estava interessada num animal, isso significa que ela já estava perdendo as faculdades mentais. Eu já teria dado um ghost faz tempo. Mas mesmo assim, vamos supor que o ex-marido queria satisfazer a Elise de alguma forma. Será que não seria mais vantajoso ele comprar uma fantasia de mamaco e mostrar pra ela quem é que manda, como se não houvesse amanhã? Porque não era mamaco que ela queria? Então era isso que ele deveria ter dado. É uma fantasia bem estranha, se for ver, né? Não é todo dia que a gente vê alguém se apaixonando por mamaco. Tanto que ele tava quieto lá no canto dele, no zoológico, e quem ficava insistindo toda vez, visitando, mandando beijinho e contando pro marido como que tava sendo o relacionamento era a Elise. Ou seja, o problema era ela, né, nessa situação. Se bem que eu já ouvi falar várias histórias do cara, que ele também tinha umas fantasias estranhas, era viciado em contratar profissionais pra ficar esculhambando, mas a verdade mesmo talvez nunca saberemos, porque o cara já não tá mais aqui, né? O que é ao contrário da Elise, que segundo o rapaz que fez a biografia dela, não passa de uma mentirosa, que quer ficar escondendo essas bizarrices aí da filha dela, porque ela gostaria que, se não fosse pedir demais, o pessoal esquecesse esse negócio. Ela quer retomar a vida dela como se nada tivesse acontecido e, ao mesmo tempo, também ser uma grande estrela do cinema bostileiro. Já que a gente não tem criatividade pra fazer filme de gente que faz coisa boa, então vai Elise Matsunaga mesmo. E o interessante também é reparar que sempre tem uma amiga pra fazer a cabeça. Às vezes, o que falta é só um incentivo. A própria Elise poderia em algum momento se sentir estranha por essa aproximação dela e o Mamaco, e eu acho que é a amiga que incentivava. Vai lá, não dá nada, o Mamaco tá na sua. E além disso, é bom que isso aconteça, porque daí o seu marido vai ficar com medo de te perder. E a Elise nem queria, mas a amiga ficou insistindo tanto, e o Mamaco era tão charmoso, que quase acabou rolando. Se não fosse a grade separando os dois, vai saber o que teria acontecido, né? E além disso, outra curiosidade sobre esse caso é que essa foi a primeira vez que a frase "eu vim ver o Mamaco" foi usada num contexto real, sem ser meme. Todo dia a Elise estava lá, querendo
saber como é que tá, se estão dando banana pra ele, limpando lá o canto que ele fica, e o macaco, por sua vez, cada vez mais charmoso. Ele já foi percebendo paulatinamente que significava, a não ser, é claro, que ele fosse simpático com todo mundo, até porque esse é o trabalho do mamaco. Atrair cada vez mais visitantes, porque isso no final gera lucro pro dono do zoológico, que vale mais do que barras de ouro. E se a Elise confundiu o profissionalismo do mamaco com interesse amoroso, quem confundiu as bolas foi ela. E olha que são bolas completamente diferentes. E a Elise já tem uma certa experiência, né, nesse negócio. Se tem uma pessoa que não deveria confundir as bolas, é justamente ela. Ela não trabalhava com isso? Será que ela não sabe a diferença entre um mamaco apaixonado e um que só tá fazendo o seu trabalho? Tratando ela bem, igual todas as outras pessoas que visitavam ele, senhores? Talvez nunca saberemos. Terminei meu casamento, tô desempregada e grávida. E eu sou mãe de 2 crianças. Mais a que tá na barriga. Só tenho 25 anos. Sim, podem julgar. É o julgamento que todo mundo faz, né? Nossa, mas quanto filho? Não tenho renda, mãe solteira. Não tenho economia. E não sei o que fazer. Resolvi vender meu celular para tentar pagar um pouco da dívida. Mas e depois? O que eu faço? Não, porque se pelo menos eu tivesse viralizado aqui, que eu tivesse com um pocket, vocês iam me apoiar, mas vocês não me ajudaram a viralizar. Eu não julgo essa guerreira aí, sabia, senhores? Não vem escrito na testa dos caras que eles só vão engravidar a pessoa e sumir depois. Tá certo que faltou um pouquinho de seletividade, né, pra moça. Não sabemos se é tudo filho do mesmo pai, mas não interessa. O importante é que, pelo menos, ela tá contribuindo com a crise demográfica que o Bostil tá vivendo nesse momento. Você sabia que a população de gente jovem vai começar a diminuir paulatinamente e a gente não vai ter direito nem à aposentadoria? Então, nada mais justo. Deixa a moça procriar. Ela tá falando aí que não tem renda e não sabe o que vai fazer, e eu sugiro a ela que entre imediatamente com o pedido para ganhar o Bolsa Família. É para isso que a gente trabalha, para as pessoas que não têm boas condições financeiras, mas mesmo assim se relacionam no pelo, poderem tocar sua vida em paz. Essa é a maior satisfação que eu tenho, sabia, senhores? De morar num país subdesenvolvido, onde as pessoas que não têm condições de trabalhar podem ganhar auxílio do governo. E tem outra, ela tem só 25 anos, é nova ainda, apesar de já ter uma certa experiência com relacionamento, nenhum deles foi pra frente, mas ela não tem culpa de ser uma vítima das próprias escolhas e, o mais importante, nada de julgamentos. Eu mesmo não penso em ter filho, uma porque eu não tenho mulher e outra que as condições financeiras não permitem esse tipo de coisa. Mas tem gente que não tem esse cuidado. Primeiro a pessoa entorta o pescoço da girafa, no pelo com um cara irresponsável. Aí depois que ela vai perceber que não foi uma boa ideia. Mas ela pode usar argumento religioso dizendo que Deus sabe de todas as coisas e nada é por acaso. Se ela tá grávida do pequeno Benjamin agora, é porque isso era pra acontecer. A pessoa tinha a escolha de usar uma proteção, levando em conta que ela não tem boas condições financeiras? Poderia, mas que graça que tem. Então, antes de querer vir fazer qualquer julgamento, certifique-se antes que você tá pagando seus impostos, tudo certinho, porque o Bolsa Família não se paga sozinho. E além disso também é sempre importante lembrar que não adianta chorar pelo leite derramado. Ou a pessoa chora antes de derramarem o leite, ou para logo de encher o saco. Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo de hoje e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochasca Chagas Júnior, jovem inexperiente que com apenas 25 anos já é mãe de 3 príncipes, mas ela não tem culpa de nada porque não vem escrito na testa dos caras que eles vão sumir assim que eles macetarem o desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!